Capítulo 7. Teoria e Prática 2. Se pelo menos tudo fosse tão simples assim, se as pessoas más ficassem isoladas em algum lugar cometendo atos diabólicos e fosse possível apenas separá-las do resto de nós e destruí-las, mas a linha divisória entre o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano, e quem estaria disposto a destruir parte de seu próprio coração? Alexander Solzhenitsyn. Há qualquer incompatibilidade entre niilismo e moral? Não podemos ver nenhuma. Pelo contrário, o niilismo parece o pressuposto de qualquer visão esclarecida de moralidade humana, pois a alternativa é acreditar que valores existem por si mesmos, flutuando magicamente sobre nossas cabeças. Há algo de respeitável nessa noção. Fundamentações absolutas são medievalismos dispensáveis. Para justificar valores morais, basta entender como eles servem aos nossos interesses. Não é preciso, nem vemos por que seria preferível, enterrar-se até os joelhos nos lamaçais da superstição. Naturalmente, muitos pensam que o niilista não pode ser moral porque não acredita em nada. Mas desde quando a fome depende daquilo em que se crê? Se quisermos entender como um niilista pode ser moral, basta lembrar que, como qualquer pessoa, ele tem necessidades práticas a serem satisfeitas. Precisa assegurar as condições básicas que o permitam viver confortavelmente, e é nisso que se baseiam nossos valores morais, não em caprichos irrelevantes que se inventam às dúzias. Para além disso, tudo que niilista rejeitará serão os dogmas morais que formos incapazes de explicar, que tiverem de ser aceitos por fé. E isso é uma coisa boa, até mesmo em termos morais, como vimos na primeira parte. Em vez de ajudar, convicções só parecem confundir, levando-nos a insistir na proibição até nos casos que representam exceções legítimas à regra. Por outro lado, se a proibição fizer sentido, não coloque a mão no fogo. Não há motivo para pensarmos que o niilista vai desrespeitá-la simplesmente por não acreditar em nada. Assim, o fato de niilistas rejeitarem a existência de valores bons por si mesmos não impede que sejam cidadãos exemplares, como a rigor não impede nada, pois uma coisa não tem qualquer relação inteligível com a outra. O fato de entendermos o ser humano como uma máquina, por exemplo, é similarmente desprovido de implicações diretas sobre nosso comportamento. Ninguém supõe que, por pensarmos assim, trataremos os demais como engrenagens de relógio. Então, ainda que a ideia tenha um grande peso em nossa forma de entender o mundo, não tem virtualmente nenhum sobre como agimos nele. Pelas mesmas razões, questionar o valor da vida humana não é o mesmo que propor que nos tratemos sem qualquer critério, como animais selvagens. Trata-se somente de não acreditarmos em coisas para as quais não há evidências, não de nos revoltarmos contra a ordem social ou algo do gênero. Claro que a ideia pode soar agressiva, mas quem escrevesse um romance sobre assassinato também soaria. Não se pode condenar um indivíduo com base nisso, pois moral diz respeito ao que se faz, não ao que se pensa daquilo que se faz. Para ilustrar tal distinção de uma forma mais concreta, consideremos aquilo que um niilista típico diria a respeito do assassinato. Matar outra pessoa não é errado em si mesmo. A afirmação nos dá calafrios. Alguém assim mataria sem pensar duas vezes. Pensamos com nós mesmos. A impressão é que o indivíduo esteja de algum modo defendendo a legalização do assassinato, mas não é nada disso. Ele só está dizendo que o assassinado não é em si mesmo errado, que não é em si um ato moral, mas um ato físico, como tudo que acontece no mundo natural. Assim, que o ato de matar outrem só adquirirá um teor moral a partir do momento em que essa ação for julgada por algum indivíduo com base em seus valores pessoais, sendo óbvio que o resultado desse julgamento dependerá da interpretação desse sujeito, não apenas do que efetivamente ocorreu, pois a realidade, por si mesma, não condena ninguém. Logo, o assassinato não é errado em si mesmo, mas errado aos olhos daqueles que o condenam, ou aprovam, se for o caso. A ideia é basicamente essa. Agora nos perguntemos, há algum traço de imoralidade nessa forma de pensar?
não conseguimos ver nenhum. Assim, o nihilista pode entender que o assassinato não é errado em si mesmo, mas pode ao mesmo tempo desejar viver numa sociedade em que o assassinato é proibido. Isso pelo simples fato de que prefere levar uma vida pacata, em vez de atravessar seus anos numa brutal luta pela sobrevivência. Porque, afinal, precisaríamos acreditar que o assassinato fosse ontologicamente reprovável, seja lá o que isso signifique, para querermos viver numa sociedade pacífica, na qual podemos ir à padaria sem nos preocuparmos em ser assassinados. Não parece existir qualquer relação necessária entre ambas as coisas. Claro que, se formos mortos a caminho da padaria, será só isso. Uma máquina quebrou outra para aumentar suas próprias chances de sucesso. Contudo, entender os fatos dessa forma nada diz sobre como queremos levar nossas vidas. Esse é o ponto que estamos tentando explicar. Viver e entender não seguiam pelas mesmas regras. Por outro lado, se insistíssemos que o assassinato é errado em si mesmo, simples, bastaria prová-lo. Por ser errado em si mesmo, teríamos uma proibição que não depende de nós para existir. Seria então parte do mundo natural. Restaria apenas encontrá-la. Mas onde está essa proibição? Ninguém sabe dizer. Até onde sabemos, está apenas em nossas cabeças. Isso porque, se tal proibição estivesse entranhada na constituição do mundo natural, assassinatos simplesmente não ocorreriam, como não ocorrem em caminhões falantes voadores. Matar seria algo tão impossível quanto transformar chumbo em ouro, fisicamente impossível, ou seja, exatamente porque o assassinato não é proibido em si mesmo, precisamos proibi-lo por nós mesmos. No fim das contas, não é justamente isso que fazemos, longe de parecer um apelo à imoralidade. Tal perspectiva parece apenas uma descrição sóbria e adequada da realidade que vemos acontecer todos os dias, em vez de nos tornar maus. Essa forma de entender a questão parece, pelo contrário, nos tornar mais conscientes de nossos valores, mais atentos à necessidade de responder por eles. E isso, por qualquer definição razoável, é uma coisa boa. Diante dessa conclusão, a tendência que manifestamos de condenar o nihilista por repetir o óbvio só demonstra como é comum que nossas ideias a respeito da realidade distanciem-se da própria realidade, de tal modo que cheguemos inclusive a julgar ofensivos ser lembrados de nossas vidas do ponto de vista de nossas ações, e não de nossas explicações. Há muitos devaneios a respeito dos arroubos imorais que se seguem, sempre necessariamente, de uma ótica nihilista. Porém, em vez de apenas imaginar as implicações do nihilismo, não seria mais coerente observá-las no comportamento dos nihilistas de fato? Contudo, procurando-as, não as encontramos, e por uma razão muito simples, porque tais implicações, em vez de observadas, foram meramente sonhadas. Para entender a razão dessa fantasia sobre nihilistas serem maus, suponha-se que tivéssemos aprendido a justificar a proibição do assassinato através da ideia de que a vida é inestimável. Assim, não matamos porque a vida humana tem valor. Que valor? Não sabemos ao certo, mas é um valor grande, muito grande mesmo, enorme, inestimável. Isso é o melhor que conseguimos em termos de explicação. Pois bem, nessa situação, acreditamos que assassinatos não ocorrem como consequência do valor da vida. E aqui temos a mesma lógica da dança da chuva. Segue-se a sensação de que, se abandonarmos essa fé, será inevitável sairmos mundo afora matando todos que encontrarmos, pois em nossas cabeças o valor da vida é aquilo que nos freia. Então, quando o nihilista afirma não acreditar nesse valor, isso solapa automaticamente nossa justificativa para proibir o assassinato. Logo, se fôssemos nihilistas, mataríamos. E é assim que descobrimos que nihilistas são imorais. Porém, assim como nós próprios não saímos matando ao abandonar esse tipo de fé, o nihilista também não sai matando apenas porque sentimos que sairíamos se fôssemos ele. Como já explicamos, só precisamos ter fé na medida em que não tivermos boas justificativas. Então, se as tivermos, acreditar torna-se supérfluo. No caso,
Bastará associar nossa fé de que matar é errado a uma justificativa racional para essa mesma proibição. É o sofrimento que ocasiona, e o teor afetivo que estava vinculado à fé migrará lentamente à realidade, restando da crença apenas um casulo vazio. Teremos assim boas razões para não matar, e baseadas na realidade, não em dogmas sobre o valor da vida, livrando-nos ao mesmo tempo da necessidade de defender essa ideia. Não que deixar de crer seja um ato voluntário, até onde podemos perceber, não é. Assim como deixar de amar também não é. Porém, se já tivermos uma boa explicação para ocupar o lugar da fé, não haverá sensação de que estamos saltando num abismo ao abandoná-la. A ideia é apenas mitigar esse medo do abismo, pois ele dificulta grandemente o processo. Como se nota, a ideia de que o nihilista mataria é apenas uma reação defensiva de nossa parte, ao sentir que nossa fé foi ameaçada, não uma descrição acertada do que realmente acontece. Esse tipo de desencontro ocorre porque ter explicações nos dá segurança, e é comum que, na ausência de dados confiáveis, expliquemos o mundo imaginariamente, confiando na fé nossas verdades. Feito isso, claro que não queremos mais soltá-las, nem por um instante, pois elas passam a constituir o eixo a partir do qual nossas vidas fazem sentido. Assim, ao longo do tempo, como se empilham mais e mais justificativas sobre essa fé fundamental, ela se torna importante demais para ser questionada, e é assim que não a questionamos. Naturalmente, se aprendemos a justificar aquilo que fazemos por meio de uma fé, torna-se óbvio que abandoná-la fará ruir nossa visão da realidade. E essa perspectiva nos aterroriza. Esse tipo de visão desesperada é algo muito típico de nosso cérebro emocional. Pensemos, por exemplo, em algum amor que tenhamos superado. Não tínhamos, naquela época, a clara impressão de que jamais conseguiríamos viver sem a pessoa, e cá estamos. O mundo não desabou. Naturalmente, quando perdemos um amor, ficamos inicialmente desnorteados, como se não fosse mais possível ver a luz. Sem a pessoa, nada parece fazer sentido. Porém, passado algum tempo, tudo volta a fazer sentido, bastando que nos acostumemos à vida sem ela. É assim que nosso cérebro emocional funciona. Ele nos faz constantes ameaças diante da ideia de mudarmos algo que nos é afetivamente importante. E é por isso que só conseguimos pensar em chacinas e mares de sangue ao questionar aquilo que sustenta nossa fé de que matar é errado. Tendo isso em vista, torna-se compreensível que, segundo a maior parte dos religiosos, as implicações morais do ateísmo deveriam ser abomináveis. Trata-se, contudo, da mesma vertigem que sentimos ao imaginar nossas vidas sem aqueles que amamos. Evidentemente, assim como não morremos quando nossos relacionamentos acabam, também nunca vemos acontecer essas famosas implicações terríveis do ateísmo. E isso, pelas mesmas razões, se aplica também ao niilismo. Não vemos niilistas cometendo atrocidades com base no fato de não haver finalidade na existência. Portanto, seja nossa fé para justificar a proibição do assassinato, seja para dar uma finalidade à existência, é a mesma ilusão que nos abraça quando pensamos em abandoná-la. A visão desesperada diante da ideia de perdermos aquilo que nos é emocionalmente importante. No caso, explicações para a realidade. Naturalmente, religiosos tendem a pensar nos ateus como imorais porque têm uma visão equivocada das origens de nossa moralidade, pois aprenderam a explicá-la e justificá-la por meio da fé em Deus. Contudo, a respeito de niilistas, até mesmo ateus costumam ter uma visão equivocada, pois em geral supõem que a moralidade nasceria de algum louvor gratuito pela figura humana. Todavia, se ateus podem ser morais mesmo sem ter fé em Deus, e se niilistas podem ser morais mesmo sem ter fé em nada, então ambas as posturas estão claramente equivocadas. Como estamos falando de fé, lembremos o seguinte: não existe fé justificável. Toda fé é, por definição, injustificável, simplesmente porque, se fosse justificável, seria conhecimento, não fé. Portanto, se nos zangamos ao discutir sobre nossos valores, ou sobre nossas verdades,
reagindo à honestidade com indignação, como se fosse inadmissível conversar abertamente sobre o que pensamos, reagindo à realidade como uma exceção, como se o método científico só se aplicasse na teoria. Isso apenas demonstra que não temos bons motivos, e que até mesmo uma rápida análise racional bastaria para desmontá-los em um punhado de preconceitos empilhados sobre uma superstição. Quando podemos nos justificar, nenhum questionamento nos incomoda, e isso torna suspeito qualquer movimento defensivo. Evidentemente, se o niilismo provoca fortes reações defensivas, é porque serviram as carapuças. Reconheceu-se a fragilidade da própria teoria. O exagero vem de nossa parte, não parece. Enquanto niilistas, não pedimos nada extraordinário, nenhum sacrifício sobre-humano, só pedimos explicações. Porém, quando não as temos, todo questionamento toma o aspecto de uma força dissolvente, um apelido carinhoso que se dá à razão quando está contra nós. Sim, dissolvente, mas notemos exatamente aquilo que não se sustenta, que não sabemos explicar, que defendemos como uma verdade sem que o seja, sem que haja provas. Trata-se da mesma força dissolvente que um policial tem perante alguém que roubou um banco, e agora não sabe explicar de onde tirou tanto dinheiro. Até onde podemos ver, não parece haver nada de ruim em dissolver preconceitos gratuitos, mas essa é apenas a nossa opinião. Seus donos sempre os julgam ótimas ideias, tão boas que nem mesmo precisam do apoio da realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, independentemente daquilo que pensamos, temos uma resistência natural à mudança. Mudar é incômodo, e tudo o que nos incomoda parece estar necessariamente errado, mesmo quando são fatos que nos incomodam. Em nossas cabeças isso faz sentido, portanto, certos ou errados, continuamos com a razão. E, se são os fatos que nos contrariam, então os fatos que vão para o diabo. Essa é a firme opinião de nosso sistema límbico. Assim, suponha-se que tenhamos muita estima pelo valor X. Infelizmente, não sabemos explicá-lo. Então, se alguém nos questiona a esse respeito, quem é esse alguém? Nosso inimigo. Não vamos ouvi-lo, e não interessa quantas razões tem ao seu lado. Ao nosso temos a fé, e, se estivermos errados, lutaremos para permanecer errados. É basicamente isso. O cérebro emocional é essa herança da idade da pedra que não sabe conversar, só bater e gritar, e é ele quem toma conta de nossas crenças. Tendo em vista esse esquema, pensemos na forma apaixonada como se resiste ao niilismo. Não é uma reação previsível. Aliás, a única a ser esperada. Contra fatos só podemos esbravejar, como religiosos esbravejam contra a ciência. Mas o caso é que os fatos não se importam. E isso é algo que nosso cérebro emocional nunca entenderá. Daí nossas insônias animistas até com computadores lentos. Ninguém escolheu que o mundo fosse como é. Por isso a ideia de acusar o niilista de frieza por não acreditar, por exemplo, no sentido da vida, é algo tão incoerente quanto culpar os cientistas por não terem descoberto que a Lua é feliz. Enquanto niilistas, nossa ideia é procurar o que melhor descreve o mundo, em seu comportamento observável, não o que melhor o explica, para fazer mais sentido em nossas cabeças. Somos niilistas, não para que isso nos torne felizes, mas porque nos importamos em estar certos. Assim, na medida em que o niilismo nos impede de recorrer à fonte primária de nossas ilusões sobre nós mesmos, valores intrínsecos, para explicar o mundo, ficamos de mãos atadas, restando explicá-lo por meio da observação. Não que não possamos nos enganar de maneiras insípidas, porém, quando não há tentação de acreditarmos no que nos convém, parece que recobramos o bom senso automaticamente, como uma criança que estuda por não haver outras distrações ao seu redor. Uma vez tenhamos entendido a proposta, será quase inevitável nos lembrarmos da passagem em que Ulisses, ao saber que toparia com sereias em seu caminho, consciente de suas limitações, mas ao mesmo tempo curioso, tapou com cera os ouvidos dos remadores, mas não os seus próprios. Em vez disso, ordenou que o amarrassem ao mastro do navio,
para que assim pudesse conhecer o canto das sereias sem lançar-se ao mar. Portanto, desde que não tenhamos o hábito de nos enganarmos, não veremos no niilismo mais que um reforço do óbvio. Porém, se tivermos, veremos nele um reforço de nossos piores medos. Para traduzir em termos práticos, pensemos em nosso prato predileto. Deixaríamos de saboreá-los se alguém nos explicasse que alimentos são apenas para nos dar energia? Não, mesmo sabendo que não passam de matéria organizada, destituída de qualquer sentido. Isso nem chega perto de nos atrapalhar o apetite. Então, desde que não nos alimentássemos por razões delirantes, não haveria problema algum. Porém, se fosse dito que nascemos apenas para nos reproduzirmos, como qualquer espécie, e que isso não tem qualquer sentido, idem, conseguiríamos aceitar com a mesma tranquilidade. Depende, se levamos vidas satisfatórias, sem base em mentiras, só veremos nisso mais uma obviedade. Porém, se acreditamos viver em nome de alguma supermissão indemonstrável, divina ou humana, não haverá muitas chances de simpatizarmos com a ideia de revisarmos essa teoria passo a passo, com base na realidade. A argumentação que desenvolvemos até aqui nos permite tirar algumas conclusões interessantes a respeito das razões que nos levam a acreditar em valores objetivos, bastando relacionar duas ideias que já apresentamos, e uma terceira que apresentaremos agora. Talvez demande um pouco mais de atenção, mas esse pequeno ajuste de perspectiva terá repercussões certamente esclarecedoras. Comecemos com esta observação de Maquia a respeito de nossa tendência de objetificar nossos valores, e é de projetá-los no mundo exterior. O predomínio dessa tendência de objetificar valores, não apenas morais, é confirmada por um padrão de pensamento encontrado em existencialistas e nos que foram influenciados por eles. A negação de valores objetivos pode acarretar uma reação emocional extrema, um sentimento de que absolutamente nada importa, de que a vida perdeu o seu sentido. Naturalmente, isso não se segue. A falta de valor objetivo não é um bom motivo para abandonarmos nossos interesses subjetivos ou para deixarmos de querer qualquer coisa. Contudo, o abandono da crença em valores objetivos pode causar, ao menos temporariamente, uma diminuição do interesse subjetivo e da sensação de propósito. Isso é evidência de que os indivíduos em que essa reação ocorre haviam manifestado a tendência de objetificar seus interesses e objetivos, conferindo-lhes uma autoridade externa fictícia. A presunção de objetividade havia sido tão fortemente associada aos seus interesses e propósitos subjetivos que o colapso da primeira parece minar também a segunda. Qual a relação entre objetificação e emoções? Já passamos pelo assunto no exemplo da filha supersticiosa. Os valores nos quais temos fé são sentidos como algo onipresente, que não diz respeito a situações específicas quaisquer, que não se relacionam ao mundo de qualquer forma definida, mas que, por uma relação muito particular conosco, passam a valer indistintamente para todos, sem que haja para isso qualquer explicação ou contexto, uma conexão bastante clara entre o emocional e o absoluto. Assim, paradoxalmente, quanto mais profundamente os valores estão entranhados em nós, mais os sentimos como algo exterior, independente de nós. Tal tendência à projeção pode parecer algo sem muito sentido se observarmos a questão do ponto de vista intelectual, buscando apenas uma correspondência com os fatos. Porém, se considerarmos que o papel de nossas crenças é guiar nossas ações, e não instruir nossa inteligência, veremos que se trata de uma tendência bastante funcional do ponto de vista evolutivo. Ao acreditar que valores estão fora de nós, justifica-se automaticamente o que busquemos impor aos demais e essa verdade óbvia da qual nos sentimos profetas. Em termos práticos, não é exatamente isso que fazemos. Aliás, o que todo animal hierárquico faz, nesse particular, por razões óbvias, estar convicto seria mais importante que estar certo. Isso nos permite supor que nossa capacidade de ter fé talvez seja, também, um subproduto dessa necessidade de nos afirmarmos convincentemente. Claro que, como somos muito bons em ler sinais de afetação,
Se esse tipo de mentira tivesse de ser elaborada conscientemente, seria muito difícil sermos persuasivos. Daí a importância de a fé ser uma entrega completa a uma verdade pessoal, manifestando-se como uma ideia fixa sobre a qual não temos controle, mas que mesmo assim sentimos como malhada. Agora pensemos, qual a importância de refutarmos a noção de valores morais objetivos, onipresentes, se ninguém parece sequer defendê-la, exatamente para percebermos que a ideia não é sequer pensada, é simplesmente presumida, por sua palpável fragilidade. Essa presunção de objetividade não parece ser um processo exatamente consciente, mas o efeito colateral de uma influência emocional subjacente. Essa parece uma suposição razoável porque noções que defendemos racionalmente em regra nos permitem distinguir sujeito e objeto sem qualquer dificuldade, e.g. comer alimentos estragados. Porém, aquilo em que acreditamos por motivos apenas emocionais confunde-se facilmente com a própria realidade, e.g. canibalismo, suicídio, incesto etc. Por que isso acontece? Comecemos relembrando a ordem em que se desenvolvem nossas habilidades mentais. Nos primeiros anos de nossas vidas, nosso cérebro se encontra bastante imaturo do ponto de vista cognitivo, mas ao mesmo tempo experimentamos as emoções que mais profundamente influenciarão nosso futuro. Essa fase inicial marca-se por um padrão de pensamento egocêntrico, em que a criança não consegue distinguir-se do mundo. Não consegue conceber outro ponto de vista além do seu próprio. Seu pensamento aborda o mundo exterior como uma extensão de si mesma, sendo comum que a criança confunda-se com pessoas e objetos, atribuindo a eles suas vivências pessoais, revelando que manifestamos tendências ao animismo desde cedo, muito antes de nossa inteligência ter amadurecido, mesmo que seus circuitos cerebrais ainda estejam em desenvolvimento. A criança tem de começar a aprender sobre a realidade. Sua racionalidade só amadurecerá nos anos seguintes. Então ela precisa partir do que tem à mão. Incapaz de abstrair-se, de conceber uma relação com outra pessoa diferente dela própria, terá de relacionar-se com a realidade de uma maneira fundamentalmente intuitiva e emocional, centrada em si, ações e reações, sem pensamento conceitual. Uma interação que não dá por si, estancada no presente imediato. A criança aprende sobre o mundo assim, sentindo-o, experimentando-o, tateando-o com o coração, por assim dizer, e é tudo basicamente impulsivo. Ela não sabe o que está fazendo. Seu conhecimento adquirido não tem contexto, não tem explicação, brotando de suas experiências como uma revelação, como uma verdade que se mostra no escuro. Ela aprende, mas não entende. Seu conhecimento é, para ela própria, algo incompreensível, e lembremos que essas são as experiências mais marcantes de nossas vidas. Para tentarmos conceber, seria como se nosso conhecimento a respeito da realidade tivesse vindo de experiências ocorridas enquanto dormíamos. Durante episódios de sonambulismo, na manhã seguinte, teremos esses novos conhecimentos à nossa disposição, mas sem a menor ideia de como chegamos a adquiri-los. Pelas limitações dessa forma de conhecer, nossas associações iniciais a respeito da realidade terão esse perfil de um salto de fé, imersas num contexto de egocentrismo, alheias à razão e à experiência consciente de existir enquanto sujeito. Em rudes linhas gerais, esses são os nossos primeiros anos de vida, um episódio autônomo de inconsciência, deixando registrada em nossos cérebros uma vivência do mundo centrada em si ao mesmo tempo esquecida de si. Naturalmente, essas primeiras impressões nunca se apagam, e o restante de nossas vidas lentamente se sobrepõe a elas, como camadas de rocha sedimentar, criando a estrutura que identificamos acima. Crenças emocionais pré-existentes justificando racionalizações abstratas post hoc. Não é exatamente esse o perfil que encontramos na fé. Parece muito sugestivo. Basta observar que nosso pensamento, quando segue a lógica da fé, comete os mesmos erros típicos do pensamento infantil, caracterizando-se pelo egocentrismo, pela confusão entre sujeito e objeto, pelos raciocínios rígidos e inflexíveis,
pelas explicações mágicas, pelo animismo etc., considerando que o adulto constrói-se sobre uma criança, que nossas razões ancoram-se em emoções, que o neocórtex enraiza-se no sistema límbico, o que mais poderíamos esperar? Acrescente-se, por fim, que o funcionamento de nossa memória é associativo, sendo nossa capacidade de lembrar grandemente influenciada pelo contexto emocional em que se registraram as experiências. Torna-se então razoável supor que todas as nossas crenças emocionais, mesmo subsequentes, estarão de algum modo vinculadas às nossas vivências infantis, e lembremos que essas vivências remetem a uma época anterior à racionalidade, em que o mundo era apenas uma sensação vaga e confusa de existir. A ideia é que esse padrão associativo tornaria ainda mais difícil escaparmos da influência do pensamento infantil ao tratar de assuntos emocionais. Como resultado desse esquema de nossas mentes, tudo aquilo que foi determinante em nossas infâncias, juntamente com os instintos, torna-se um assunto para sempre viciado, dissociado da razão, a qual fica, por assim dizer, trancada do lado de fora dos assuntos importantes. Isso pelo simples motivo de que a razão não existia quando se formaram essas primeiras memórias emocionais. Naturalmente, sem associações intelectuais para servir como pontos de entrada, não há meios de acessar essas memórias voluntariamente, por meio do pensamento consciente, exceto por um lento e penoso processo de reconstrução por engenharia reversa. E aqui temos o que normalmente se entende por autoconhecimento. Por exemplo, como conseguimos digitar corretamente, sem saber conscientemente a posição de cada caractere do teclado, sem saber, digamos, que a letra T fica ao lado da letra Y. Pensando em tais caracteres, nossos dedos movem-se à posição exata, mas não temos consciência de como eles fazem isso. Ao mesmo tempo, não conseguimos investigar tal conhecimento apenas por meio da introspecção. Ele não se mostra à nossa consciência. A única saída parece ser observar nossos próprios dedos enquanto eles se movem, aprendendo novamente algo que já sabemos, mas que nossa consciência não consegue acessar diretamente. Isso ilustra que não conseguimos pensar a respeito daquilo que aprendemos sem ter estado cientes de que daquilo que aprendíamos. Esse exemplo, apesar de singelo, é uma demonstração bastante clara de que nossa consciência não tem acesso direto àquilo que aprendemos inconscientemente. No decorrer da infância, aprendemos as lições mais básicas com pouco ou nenhuma consciência. Agora pensemos alguns anos à frente, no resultado disso. Uma vez adquiramos a capacidade de reflexão, o que sucede? Algo muito previsível. Em vez de construirmos nossa visão de mundo outra vez, desde o início, com base na realidade, tomamos o caminho mais fácil. Racionalizamos aquilo em que, desde muito antes de termos acesso à razão, já acreditávamos por motivos emocionais. Em vez de ajustar nossas explicações aos fatos, explicamos os fatos ajustando-os às nossas crenças pré-existentes, pois já estávamos comprometidos com elas. E é assim que chegamos a acreditar em valores morais objetivos, em sentidos da vida, em valores da vida humana, em deuses que nos amam e assim por diante. Ideias que são todas racionalizações post-hoc de nossa vida interior, e que projetamos na realidade exterior como explicações. Um resultado quase inevitável quando nossa razão já chega ao mundo com sua mão prometida à emoção. Tais observações serão úteis para alcançarmos nossas conclusões. Porém, por ora, retomemos a noção de valores objetivos, lembrando que não houve dificuldade em demonstrar, logo ao início do capítulo anterior, que eles não existem. É demasiado óbvio que não existem. Contudo, limitar-se a uma refutação factual seria perder de vista o essencial. O interessante está em entender aquilo que nos levou ao equívoco. Como já indicamos antes da digressão, parece claro que essa presunção de objetividade só poderia ter origem afetiva. Em primeiro lugar, porque nosso cérebro racional jamais cometeria um erro tão básico, misturado dentro e fora, de um modo tão consistente. Em segundo, porque simplificações conceituais grosseiras, em geral seguidas de arrebatamentos primitivos,
são praticamente a assinatura de nosso cérebro emocional, em seu modo particularmente bruto e pragmático de conhecer a realidade. Sem dúvida o cérebro primitivo é muito bom naquilo que faz, mas apenas nisto, em fazer, em alcançar resultados, não em entender. Diferentemente do cérebro pensante, ele não entende a realidade em termos conceituais, não entende sequer o que faz, por isso não distingue entre dentro e fora, mas é ao mesmo tempo ele quem governa nossas noções morais. Partindo dessa estrutura mental, seria inevitável que, ao racionalizar aquilo que sentimos, nossas explicações herdassem as típicas limitações cognitivas do cérebro emocional, lembrando algo como uma retomada racional do modelo de pensamento infantil. Evidentemente, se houvéssemos inferido a existência de valores morais objetivos, ao menos saberíamos de onde tiramos essa ideia, mas não sabemos. Em vez disso, nós partimos dela como previamente dada, e sem sequer dar por isso, tão naturalmente quanto presumimos a existência das cores. E por que presumiríamos que algo existe por si mesmo, senão porque esse algo sempre esteve presente, desde o primeiro momento em que demos por nós mesmos? Confirmando essa ideia, o filósofo e neurocientista Joshua Greene conclui que o julgamento moral, em sua maior parte, não é guiado por raciocínios morais, mas por intuições morais de natureza emocional. Nossa capacidade de julgamento moral é uma complexa adaptação evolutiva a uma vida intensamente social. Na verdade, somos tão bem adaptados a fazer julgamentos morais que, aos nossos olhos, o ato de fazê-los é bastante fácil. Parte do bom senso, como muitas das habilidades de nosso bom senso. Nossa habilidade de fazer julgamentos morais nos parece uma habilidade perceptual, uma habilidade, neste caso, de discernir imediata e confiavelmente fatos morais que independem de mentes. O resultado é que somos naturalmente inclinados a errônea noção de realismo moral. As tendências psicológicas que encorajam essa crença equivocada têm uma importante função biológica. Isso explica por que julgamos o realismo moral tão atraente, ainda que seja falso. Digamo-lo ainda outra vez, o realismo moral é um erro que nascemos para cometer, então não há valores objetivos. Muito bem, o que se segue? Acreditávamos que havia um certo e errado fora de nós mesmos, isto é, que o mundo nos refletia, portanto, que a mágica que nos animava por dentro, por fora também estava lá, fazendo do mundo um lugar amigável e atento às nossas expectativas. E estávamos redondamente enganados. Naturalmente, ao nos darmos conta de que essa perspectiva não se sustenta, tomando consciência de que os valores pelos quais aprendemos a viver são ilusões óbvias herdadas da infância e do pensamento, seria esperada uma forte reação emocional. E isso nos leva à segunda parte do argumento. Porque é tão comum que o niilismo esteja associado a episódios de desespero e vazio existencial? Tragamos à lembrança o desânimo que nos abate quando morre alguém próximo, ou quando termina um relacionamento. Trata-se da mesma reação. Naturalmente, se nos afeiçoamos às teorias que usamos para entender o mundo, seria esperado que, ao descobri-las falsas, seríamos forçados a atravessar uma penosa fase de luto, a mesma que se segue de qualquer mudança importante em nossas vidas afetivas. Para nosso cérebro emocional, não há diferença entre afeição por familiares, cônjuges ou ideias. Segue-se que a associação entre niilismo e estados mentais depressivos se deve ao fato de que romper com crenças infantis costuma ter fortes repercussões emocionais. É praticamente um clichê de nossas vidas mentais que, após reviravoltas em nosso mundo afetivo, passamos por uma fase de reajuste marcada por instabilidades emocionais que só se resolvem com o passar do tempo. Assim, a típica sombra de negativismo que acompanha o niilismo não é mais que um acidente de percurso, sintoma do modo como o cérebro emocional lida com ajustes de perspectiva, e não há razão para pensarmos que deveríamos tentar justificar esse tipo de coisa em termos filosóficos, como se fosse parte integral da postura nihilista racionalizar angústias e perplexidades. Agora, para concluir o raciocínio que viemos desenvolvendo,
Imaginemos que houvéssemos nos acostumado, desde crianças, a justificar nossas vidas por meio da ideia de que seremos recompensados por nossos esforços. Por quê? Não sabemos. Por quem? Menos ainda. Nunca nos disseram, mas, por razões tortuosas, acreditávamos firmemente na ideia. Não é inevitável que, ao descobrirmos que essa recompensa nunca virá, nos sintamos desmotivados, sentindo que não há razão alguma para levarmos nossas vidas adiante. Seria o mesmo que esforçar-se num emprego, visando melhorar nossa condição de vida, apenas para depois descobrirmos que não seremos pagos, pois o emprego nunca existiu. Alguém disse que existia, e nós acreditamos. Ingenuidade de nossa parte. Mesmo assim, por mais ingênua, a ideia que usamos para justificar nossas vidas terá grande valor afetivo, como se houvéssemos, por assim dizer, casado com ela. Então, se usávamos certa ideia para justificar nossas vidas, e a ideia desaba, nossas vidas desabam junto, e teremos de reconstruir nossos motivos para viver, ou seja, fazer novas associações emocionais que justifiquem nossas ações. Na prática, teremos de encontrar um emprego real para nossas forças e, de alguma forma, passar a gostar dele como gostávamos do antigo. Isso é o que normalmente se denomina superar o niilismo, mas tal concepção parece apenas um mal-entendido. Então, por certo tempo, justificávamos nossas vidas com a vaga ideia de que seríamos recompensados. Essa ideia era, sem dúvida, um erro. A recompensa nunca existiu, mas mesmo assim vivíamos. Isso significa que, desde o início, nunca foi preciso uma razão para que vivêssemos. Só era preciso acreditar. Mas é preciso acreditar? Já vimos que não. Crenças e explicações são intercambiáveis, bastando apenas que estejamos dispostos a atravessar a fase de adaptação. Acreditávamos que seríamos recompensados apenas porque havíamos feito associações incorretas acerca da realidade. Basta corrigi-las, e a vida segue seu rumo, também sem a necessidade de crença. Então nunca foi preciso acreditar. Assim entendemos finalmente como se pode viver sem ter fé alguma. Da teoria prática, passamos por vários tópicos, aprofundando nossa compreensão de como ambas se relacionam. Na primeira parte, abordamos a teoria. Partimos da distinção entre visões morais de primeira e de segunda ordem, e então explicamos que não há valores morais objetivos. Nesta segunda, enfatizamos a prática. Observamos que o niilismo não implica imoralidade, investigando também o mecanismo pelo qual surge essa impressão. Por fim, discutimos as forças emocionais por detrás de nossa tendência de acreditar em valores objetivos, alcançando nesse processo algumas conclusões interessantes. Feito esse trajeto, podemos agora retomar a questão inicial: como validar nossos valores morais, se não há critérios objetivos? Como justificar nossas escolhas para além de uma opinião pessoal? Não é inevitável cairmos no relativismo? Talvez não, mesmo na ausência de valores morais objetivos. Parece haver um modo de contornar o relativismo, mas para isso teremos de esclarecer a distinção entre objetivo e subjetivo em maiores detalhes. Tomaremos emprestada a definição proposta pelo filósofo John Searle 24, que consiste na seguinte ideia: algo pode ser objetivo ou subjetivo num sentido ontológico, e é relativo à existência, e também pode ser objetivo ou subjetivo num sentido epistemológico, e é relativo ao conhecimento, num sentido epistemológico. Uma proposição é objetiva se pudermos determinar sua veracidade ou sua falsidade sem que isso envolva nossas preferências, opiniões ou traços pessoais. Por exemplo, se afirmamos que árvores são seres vivos, trata-se de uma afirmação epistemologicamente objetiva, cujo valor de verdade, verdadeiro ou falso, pode ser conhecido por si mesmo, sem misturar-se à opinião do investigador. Como conhecimentos objetivos independentes de qualquer sujeito, valem para todos. Não podemos ter a opinião de que árvores não estão vivas, pois a vida das árvores não depende de nossa opinião, e sim daquilo que se observa. Entretanto,
Se afirmarmos que mangueiras produzem frutos mais saborosos que jabuticabeiras, estaremos diante de uma alegação epistemologicamente subjetiva, significando que o resultado será inevitavelmente condicionado pelas opiniões pessoais do sujeito, não havendo meios de conceber um experimento capaz de decidir essa questão em termos puramente objetivos, como demonstrar que mangas são mais saborosas que jabuticabas sem que isso dependa da opinião de um sujeito. Não parece possível. Alguém teria de prová-las e decidir, significando que o resultado do experimento dependerá do gosto desse sujeito. Portanto, se mangas ou jabuticabas são mais saborosas, trata-se de uma questão de opinião pessoal. Por outro lado, algo também pode ser objetivo ou subjetivo no sentido ontológico ou metafísico. Aqui falamos de modos de existir. Certas coisas existem objetivamente, e é por si mesmas. E certas coisas existem subjetivamente, e é para o sujeito que as experimenta. Por exemplo, se neste momento sentimos frio, essa sensação é ontologicamente subjetiva. O frio existe, não há dúvida sobre isso, mas existe apenas para nós, na medida em que o experimentamos. Não há um frio por si mesmo, independentemente do sujeito. O que existe por si mesmo, para todos, é apenas o correlato físico-químico desse frio, enquanto o experimentamos. Assim, na medida em que resulta de processos neuroquímicos em nossos cérebros, o modo como nossos conteúdos mentais existem é diferente do modo como prédios, paredes e ares condicionados existem. Prédios, paredes e ares condicionados são ontologicamente objetivos, pois não dependem de um sujeito para existir. O frio depende. Como se nota, a primeira distinção, epistemológica, diz respeito à diferença entre conhecimento e opinião, enquanto a segunda, ontológica, diz respeito à diferença entre existir dentro e fora de nossas cabeças. Tais ideias podem ser sumarizadas da seguinte maneira: uma proposição, epistemologicamente objetiva e não depende de nós para ser verdadeira, o inferno é mais frio que o verão. Epistemologicamente subjetiva depende de nós para ser verdadeira, o inferno é mais agradável que o verão. Uma entidade, ontologicamente objetiva existe por si mesma, um calmante, ontologicamente subjetiva depende de nós para existir, uma calma. 26 Agora, para percebermos a importância dessa distinção, pensemos no perfil do conhecimento científico, com seu método. O que a ciência busca, um conhecimento objetivo, que independe das preferências do investigador, ou seja, o ideal de objetividade científica é epistemológico, não ontológico. O método científico visa assegurar um conhecimento objetivo, mas o detalhe é que isso não restringe seu objeto de estudo. Essa forma de conhecer pode ser aplicada tanto ao que é ontologicamente objetivo quanto ao que é ontologicamente subjetivo. Então, com a ciência, passamos a ter o melhor dos dois mundos. Podemos conhecer objetivamente aquilo que existe objetivamente, recifes de coral, assim como podemos conhecer objetivamente aquilo que existe subjetivamente, a sensação de frio. Assim, mesmo que o frio seja ontologicamente subjetivo, ele continua passível de investigação científica, pois sua existência não depende daquilo em que acreditamos. Se sentimos frio, não podemos ter a opinião de que não sentimos frio. Em outras palavras, esse frio é um fato. Então, na medida em que o conhecimento desse frio não deriva de uma opinião pessoal, mas de um fato pessoal, ele é epistemologicamente objetivo, portanto, passível de investigação científica. Feita essa dupla distinção entre objetivo e subjetivo, retomemos sob essa perspectiva a discussão sobre moral. Perguntemo-nos: a moral existe independentemente do homem? Pelas conclusões que alcançamos acima, a única resposta é não. A moral só existe aos nossos olhos, não no mundo em si mesmo. Em outras palavras, ela é ontologicamente subjetiva. Até aqui, nenhuma novidade. Porém, agora, perguntemo-nos: valores morais são epistemologicamente objetivos? Se nossa resposta for não, caímos no relativismo.
tudo se reduz a mera opinião. Mangás ou jabuticabas, matar ou não matar, tanto faz. Tire uma opinião da cartola e seja feliz, pois todas são igualmente respeitáveis. É o que nos dizem os relativistas morais, e é o que em geral se espera que nihilistas digam. Contudo, consideremos o seguinte: o sofrimento causado por um assassinato depende de nossa opinião? Não. Ou seja, podemos matar, mas não podemos ter a opinião de que matar não causa sofrimento, pois sabemos que causa. Basta então este pequeno ajuste de ótica. Em vez de pensar no assassinato em si mesmo, pensemos nas razões pelas quais ele é proibido. Essa é a chave para conseguirmos superar o relativismo. Com essa ótica, em vez de pensarmos na moral conceitualmente, como uma mera concatenação de ideias logicamente consistentes, passamos a pensar nela em termos de consequências no mundo real. Por exemplo, se tentarmos discutir sobre pena de morte em termos de certo e errado, a discussão simplesmente não terá fim. Cada qual poderá defender que executar outro ser humano é certo ou errado por tais e tais motivos, e outro poderá dizer o contrário por tais e tais motivos. Porém, se, em vez de discutirmos tal pena conceitualmente, em termos de certo e errado, nós a investigássemos empiricamente em termos de consequências ao nosso bem-estar, a questão toda não ficaria muito mais clara. Essa é a ideia que tentaremos desenvolver nas páginas seguintes, ainda que em caráter muito provisório, apenas para darmos um tratamento preliminar a essa questão que, por sua importância, não poderíamos deixar passar em branco. Para começar, imaginemos como seria a vida em sociedade se todo indivíduo pudesse, a seu bel prazer, comprar armas de fogo e matar as pessoas das quais não gosta, sem quaisquer consequências legais. Seria, no mínimo, um tipo de vida bem menos agradável que a que temos em nossa sociedade. Nessa situação anárquica, em algumas décadas, presumivelmente já teríamos perdido boa parte de nossa família, vários amigos e conhecidos, e viveríamos ansiosos diante da ideia de ser mortos por alguém que simplesmente acordou mal-humorado. Agora pensemos, se as pessoas não matassem umas às outras, a vida em sociedade não ficaria muito mais agradável? Obviamente. Então, se proibimos o assassinato, não é por capricho, mas porque ele tem um impacto claramente negativo sobre nossa qualidade de vida, enquanto permiti-lo não teria qualquer função, senão tornar nossas vidas desnecessariamente miseráveis. Proibimos, pelas mesmas razões, coisas como roubo, estupro, chantagem, violência, etc. A ideia de uma sociedade em que não houvesse tais proibições parece pouco atraente, pois não apenas nós, mas todos teriam acesso a tais recursos. Seria um retorno à lei da selva. A proibição do assassinato é, então, um meio para um fim. Não matamos porque se vive melhor assim. Perceba-se que, quando vemos nossos valores como meios para um fim, isso automaticamente os relaciona à realidade. E eis o detalhe interessante: ao justificar-se como um meio, e com base na realidade, esse valor está ao mesmo tempo fazendo uma predição a respeito do funcionamento dessa realidade. Supomos certas consequências para certo tipo de comportamento, e com isso temos uma hipótese. Por exemplo, descriminalizar o aborto é certo ou errado. Pensemos nas implicações, e depois nos perguntemos: melhorariam ou piorariam nossa qualidade de vida? Se melhorar, é certo. Se piorar, é errado. Segue-se que, se o aborto é certo ou errado, a resposta dependerá, não de nossa opinião, mas daquilo que acontece na sociedade. E, se não sabemos o que acontece, sempre podemos descobrir. Esse último passo, pura prova, testar, descobrir, coloca nossos valores ao alcance da ciência. Assim, ao entender a moral em termos de regras justificadas para a promoção de nosso bem-estar, e não em termos de deveres absolutos ou de opiniões gratuitas, passamos a possuir um critério epistemologicamente objetivo no qual basear nossas decisões. Podemos conhecer a eficácia de nossos valores, independentemente da opinião que se tenha a esse respeito. A ideia é que, ao apontar as melhores opções,
A ciência pode decidir questões morais. Se a ideia sua estranha, lembremos-nos da dor. Trata-se de algo que só existe subjetivamente, mas que pode ser estudado objetivamente. O conhecimento científico da dor é, aliás, parte integrante da medicina, e esse conhecimento só é possível porque nossas experiências subjetivas não dependem de nossas opiniões, dependem de como nosso cérebro funciona, de processos físico-químicos passíveis de medição. 28 Tal conhecimento vem sendo utilizado com grande sucesso para determinar os melhores meios de minimizar o sofrimento humano, e com isso queremos dizer os melhores meios com base nos fatos, para além de uma opinião pessoal. Naturalmente, na medida em que soubermos que circunstâncias causam mais ou menos dor, estaremos automaticamente mais bem capacitados a decidir, dentre várias escolhas, aquela que nos permite passar do ponto A ao ponto B com o mínimo possível de sofrimento. Pois então, se funciona para a dor, se funciona para a saúde, por que não funcionaria para a moral? Para ilustrar como tal conhecimento poderia ser utilizado para justificar decisões morais simples, pensemos num contexto em que um paciente, diagnosticado com certa doença, precisa ser submetido a um tratamento doloroso. Há duas opções: o tratamento 1, que causa uma X quantidade de dor, e o tratamento 2, que causa uma quantidade 5x de dor. Nos demais aspectos, como custo, eficácia e duração, ambos os tratamentos equivalem. Não é perfeitamente possível, com base nesse conhecimento, afirmar que o tratamento 1 é melhor que o 2, se o objetivo é tratar o paciente de modo a prejudicar o mínimo possível sua qualidade de vida. As implicações são claras, devemos submetê-lo ao tratamento 1, e com isso a ciência determinou a escolha mais moral. Não haveria sentido em respeitar a opinião de quem acreditasse que o tratamento 2 é o melhor, pois tal opinião revelaria somente ignorância, indiferença ou crueldade. Por outro lado, se insistimos na ideia de que a ciência não pode decidir questões morais, pensemos então num médico que, para permanecer imparcial, nos deixasse escolher livremente entre os dois tratamentos, sem nos informar sobre a diferença de dor envolvida, e depois tiremos nossas próprias conclusões, uma vez percebamos que o único objetivo plausível para nossos valores morais é a promoção de nosso bem-estar. Os conceitos de certo e errado parecem imediatamente atenuados, pois passam a subordinar-se até o fim. Deixar de ver valores como absolutos pessoais diminui o efeito hipnotizante do relativismo, que nos conduz facilmente a uma cegueira moral. Claro que tolerância é importante, mas basear nossa moral no fato de que cada qual tem a sua opinião seria algo tão despropositado quanto basear nossa medicina no fato de que cada qual tem a sua saúde. Assim como nem todos entendem o que é melhor para a sua própria saúde, nem todos têm noções respeitáveis de certo e errado. Parece muito mais consequente, ao determinar o certo e o errado, que priorizemos a realidade, aquilo que acontece, em vez de priorizar as regras por elas mesmas, ou o mero direito de cada indivíduo de ter sua opinião. O certo e o errado, considerados por si mesmos, como opiniões pessoais intocáveis, nos fazem perder de vista que o objetivo de tais juízos não depende de opinião. Aliás, como a maior parte dessa controvérsia gira em torno de como o certo flutua de indivíduo para indivíduo, talvez fosse o caso de abandonarmos essa terminologia de falsos opostos, que claramente desvirtua nossas discussões. São Harris, comentando a inadequação da linguagem que usamos para descrever a realidade em termos de erros e acertos, leva-nos a reencontrar o ponto essencial. A moralidade pode ser diretamente relacionada a fatos sobre a felicidade e o sofrimento de criaturas conscientes. Entretanto, é interessante considerar o que ocorreria se simplesmente ignorássemos essa etapa e falássemos apenas de bem-estar. Como seria nosso mundo se parássemos de nos preocupar com certo e errado ou bom e mal, e apenas agíssemos de modo a maximizar o bem-estar, o nosso próprio e o dos demais? Perderíamos qualquer coisa importante, e, sendo importante, não seria, por definição, questão do bem-estar de alguém,
Falar apenas de bem-estar, um conceito que admite muito menos variação, ajuda a dissolver muito da falsa oposição entre o certo e o errado. Somos levados a validar nossos conceitos morais por sua correspondência com uma condição humana e ao mesmo tempo real e compartilhada, e não pelo simples embate de opiniões. Essa abordagem parece muito mais construtiva, pois nos faz perceber que estamos todos no mesmo barco, algo essencial quando se visa cooperação, resgatando o único contexto em que discussões sobre moral fazem sentido. Ainda assim, mesmo que possamos basear nossos valores em fatos sobre nosso bem-estar, parece disparatado afirmar, como a RIS muitas vezes faz, que existem verdades morais. 29 Pois tudo o que fizemos foi utilizar o conhecimento objetivo para distinguir as melhores opções. O que há são melhores ou piores meios de se chegar a um fim, o qual é nosso, e não do mundo. Nesse contexto, verdade moral é só um nome que damos à melhor opção. Fazemos, a partir dos fatos, a escolha que nos parece mais apropriada, mais moral, para nossos fins. Como Nietzsche bem observou, isso não é mais que uma interpretação moral dos fatos. Fatos que não são, eles próprios, morais. Como se percebe, só recusamos a noção de que a moral seria objetiva no sentido ontológico, existindo independentemente da experiência de sujeitos, no sentido em que pedras existem. Com isso se rejeita a ideia de uma moral exterior à condição humana, herança conjunta da biologia e da orientação teológica de nossa tradição. Mas não se abrem definitivamente as portas ao relativismo. Não se igualam todas as perspectivas ao mesmo grau de validade. Porque, se nossos valores são meios para um fim, a eficácia desses valores pode ser medida. Então, conforme alcançarmos um conhecimento objetivo sobre nosso universo subjetivo, a determinação das melhores escolhas será cada vez menos uma questão pessoal. Tal conhecimento sobre nossa subjetividade tem começado a amadurecer rapidamente com o avanço da neurociência. Porém, mesmo que a maior parte dos avanços ainda esteja por vir, já há casos concretos que, uma geração atrás, eram questão de opinião e, agora, não são mais. Por exemplo, devemos ou não punir nossos filhos fisicamente. Em geral, supomos que isso só poderia ser decidido pelos pais, pois ninguém pode lhes dizer como criar seus filhos. Porém, há evidências muito boas de que crianças vítimas de punições físicas possuem maiores chances de se tornar adultos infelizes e problemáticos. Isso claramente pesa sobre o tanto faz do relativismo. Portanto, se nosso objetivo for criar nossos filhos de modo que tenham as melhores chances possíveis de ser felizes, então não devemos submetê-los a castigos corporais. Dado o fim, os melhores meios simplesmente não são nossa escolha. Podemos ter a opinião que quisermos, mas não é dessas opiniões que a melhor escolha depende. Assim se ilustra como a ciência, apesar de parecer um campo completamente alheio à moral, pode ser usada para nortear nossos valores de forma objetiva. Porém, no dia a dia, como ainda usamos a intuição, e não o conhecimento, para guiar a maior parte de nossas decisões, parece justo dizer que nossa moral ainda é bastante caseira, baseada em apreensões relativamente singelas, cujas consequências não sabemos antever com clareza. Procuramos fazer aquilo que sentimos ser a coisa certa, confiando que isso terá consequências boas, mas sem entender por que teria. Como intuições morais são intelectualmente opacas, estamos na verdade agindo às cegas, confiando num aparelho moral sabidamente limitado, herdado de um passado muito distante, em que precisávamos caçar nosso almoço. Tendo em vista o subdesenvolvimento científico de nossa moral, pensemos em como poderíamos viver melhor se realmente nos dispuséssemos a pesquisar sobre as melhores formas de se viver. Se investíssemos em estudos que visassem apontar nossas necessidades emocionais básicas e como melhor satisfazê-las, isolando as variáveis mais importantes com clareza, distinguindo o que funciona e o que não. Isso seria um grande avanço ao bom senso que até hoje governou nossas noções de moralidade. Se essa ainda nos parece uma perspectiva limitada, perguntemo-nos,
A ciência pode dizer algo sobre esporte. A princípio, ficamos um pouco hesitantes, mas é claro que pode. Até pouco tempo atrás, esportes eram praticados apenas intuitivamente, na raça. Contudo, percebamos como o esporte beneficiou-se de sua recente união com a ciência. Investir no estudo sistemático do corpo humano levou o desempenho esportivo a níveis nunca sonhados. Aerodinâmica em túneis de vento, biomecânica, nutrição esportiva e assim por diante, são todos ramos de ciência desenvolvidos em torno de como praticar esportes com o máximo de eficiência. Esse tipo de pesquisa serve justamente para compensar onde nossa intuição costuma falhar. Se funcionou com o esporte, por que não funcionaria com a moral? Se, por outro lado, essa visão parece diminuir a autonomia do indivíduo, isso não deixa de ser uma boa coisa. Lembremos que opiniões pessoais só são respeitáveis em assuntos sobre os quais não há conhecimento. Moral não é uma questão de sermos tão originais quanto possível, mas daquilo que nos permite viver bem em conjunto. Se, por exemplo, tivermos a opinião de que cirurgias cardíacas devem ser feitas com facas de pão, ninguém terá respeito por nossa opinião, e com razão. Não parece claro por que, no caso da moral, deveríamos desejar uma postura diversa, pois o conhecimento nos limita apenas na medida em que nos impede de tomar decisões ignorantes. Nesse processo de investigação, conforme nosso comportamento deixar de ser um mistério para nós mesmos, é provável que comecemos a deixar de lado as proibições mais sem sentido. E isso, em certo sentido, já vem acontecendo. Por exemplo, agora o casamento não é mais um laço indissolúvel. A liberdade sexual tornou-se algo corriqueiro, enquanto a escravidão, outrora comum, agora é inaceitável. Nossa sociedade dá cada vez menos espaço a pontos de vista racistas ou machistas, bem como a fanatismos em geral. E isso é algo bom, pois tais óticas tornaram, e ainda tornam, miserável a vida de muitos indivíduos, sem que haja para isso qualquer justificativa, senão uma noção pessoal do que é importante e certo. Estamos começando a entender que tipos de hábito prejudicam nossas vidas, que proibições são desnecessárias e que qualidades são em geral desejáveis, rumando lentamente a uma plataforma moral globalizada, baseada num conhecimento esclarecido sobre nós mesmos, não em meras tradições. Consideremos por fim que, como a moral tem em vista apenas nosso bem-estar, ela não pode realmente nos dizer o que fazer de nossas vidas, mas apenas como fazer. Se, ao viver, tivéssemos um objetivo qualquer a ser alcançado, seria fácil entender como organizar nosso comportamento a fim de alcançá-lo. Porém, ao nascer, não temos realmente uma missão, uma obrigação de fazer isto ou aquilo. Podemos fazer o que quisermos, e o que eventualmente fizermos de nossas vidas será mais um acidente de percurso que algo buscado conscientemente. Então, como nossas vidas não têm qualquer finalidade específica, a ideia passa a ser apenas como preencher nosso tempo de modo a satisfazer as necessidades esculpidas em nós pela evolução. E a moral entra na equação no sentido de conciliar essa satisfação com a vida em sociedade. Uma vez nos disponhamos a ser morais, o caminho é relativamente claro, e a ciência pode nos guiar a uma resposta bastante satisfatória à interrogação: como podemos ser morais? Porém, para além disso, não há garantias, nem poderia haver. Não há garantias porque, como dissemos logo ao início, a realidade não se importa, a responsabilidade está inteiramente em nossas mãos, e não há a quem recorrer. Por mais que gostemos de voos atrasados, é inútil acreditar em verdades morais. Nenhuma ação tem implicações morais, apenas implicações físicas. Então, se alguém transgride certas regras, não podemos simplesmente denominá-lo imoral e esperar que isso faça alguma diferença. Tudo que uma violação moral transgride são os riscos de giz que fizemos no chão. Pode soar frágil, mas a linguagem baseia-se nesses mesmos riscos, e isso nunca foi um empecilho à comunicação. Basta sermos razoáveis. A moral, como a linguagem, é uma ferramenta compartilhada que temos à nossa disposição. Uma convenciona significados,
palavras, a outra convenciona valores, comportamentos. São apenas códigos que normatizam nossas expressões. Assim como não precisamos ter fé na gramática para falar bem, e assim como não precisamos de uma sintaxe impecável para nos fazermos entender, também não há necessidade de nos aferrarmos a padrões irreais de moralidade. A possibilidade de falarmos frases sem sentido não solapa os alicerces últimos da linguagem. Ademais, assim como não existe a língua correta, também não há os valores corretos. Qualquer valor é correto se nos ajuda a viver bem. Qualquer língua é correta se permite que nos expressemos com clareza. Não importa se falamos bom dia em português, inglês, alemão, francês ou italiano. A mensagem é a mesma. Cada grupo tem sua língua e seus costumes, mas em todos eles as línguas e os costumes cumprem a mesma função: permitir que se viva bem, ou ao menos melhor do que viveríamos sem tais coisas. Sendo razoáveis, só podemos esperar da moral o mesmo que esperamos da linguagem, funcionalidade básica. Assim como existem diversos modos de se falar claramente, existem diversos modos de se viver satisfatoriamente. E eles não se dividem em certos e errados. Nossa psicologia nos leva a pensar dessa forma polarizada por questão de autodefesa, mas conclusões baseadas nisso são frequentemente falsas. Por exemplo, ao discutir questões controversas quaisquer, é muito comum sentirmos que nós estamos com a razão, enquanto os outros estão todos errados. Porém, isso não é mais que uma herança da Idade da Pedra, uma ilusão que ajudava a manter grupos unidos. Afinal, que sentido faz discutir quem está certo, se o certo é determinado pelos fatos, não pelos berros? Nossa intuição nos engana, para percebermos de uma outra maneira quão frágil e fantasmagórica é essa separação entre nós e os outros. Basta pensarmos o seguinte: se fôssemos esse outro, se sentíssemos o que ele sente, se tivéssemos vivido o que ele viveu, não faríamos exatamente o que ele faz, obviamente, mas, mesmo assim, sentimos que estão errados pelo simples fato de que são os outros, como se isso automaticamente os transformasse em outra espécie de gente, talvez autômatos de alguma burrice universal da qual só nós e nossos pares escapam. Isso ilustra que nossas sensações não são tão confiáveis quanto parecem. Fazer cegamente aquilo que sentimos ser a coisa certa não é garantia alguma, pois essa coisa é diferente para cada indivíduo, e cada qual sente sinceramente que está com a razão. Ademais, pelo modo ansioso como nos dirigimos à moral, vê-se que queremos algum tipo de garantia, e isso ela não pode nos dar. O problema não parece estar na imperfeição de nossos códigos morais. Praticamente qualquer moral seria um guia seguro se nos dispuséssemos a ser perfeitamente obedientes, justos e sinceros. Mas não precisamos ser. Podemos jogar sujo, e até certo ponto isso é esperado, pois somos uma espécie inteligente, sofisticada e oportunista. Faz parte do jogo que se possa escapar das regras, e não há muito a ser feito quanto a isso. Não está ao nosso alcance eliminar a possibilidade de transgressão, como não está ao nosso alcance banir erros de concordância, pelo modo aberto como a vida se relaciona à realidade, e pela natureza moral dessa realidade. Haverá sempre essa margem para o caos, essa brecha que nenhum esforço poderia fechar. Seria tolo negar esse fato com fantasias otimistas. Se vemos tal margem ser explorada a todo momento, todos os dias, onde quer que estejamos, nada nos obriga a ser morais e, se somos, nada nos assegura que o outro também será. Esse é o problema, e ele não pode ser resolvido, pois o outro é livre, e nós também. Tentamos até aqui justificar a ideia de que não há valores morais objetivos. Naturalmente, essa posição só precisa ser defendida por ser comum a presunção de que valores humanos existam por si próprios. Para alguns, o niilismo moral é algo tão óbvio que nem mereceria menção. Porém, a tendência de nos sentirmos emocionalmente abalados ao perceber que nossos valores não encontram respaldo na realidade em si mesma deixa claro que tendemos a tomá-los como uma parte do mundo objetivo, sendo essa a razão pela qual o assunto nos parece digno de nota.
ao menos a título de esclarecimento, para nos darmos conta desse mecanismo. Claro que, no caso da linguagem, já não há essa mesma presunção de objetividade. Como ninguém parece presumir que a linguagem existe por si mesma, não chega a ser necessário defendermos alguma espécie de niilismo linguístico.